Oi, gente, tudo bem com vocês? Sábado, 2 de maio de 2026. Ao longo das últimas semanas, eu venho batendo na tecla de que o discursinho de não podemos criticar os aliados é nada mais nada menos que a versão 2.0 da esquerda do precisamos salvar a democracia, por isso não pode permitir qualquer discurso. É mais uma tentativa barata de tentar impor uma censura a verdades indesejáveis para alguns. Ai, Júnior, não pode falar tal coisa porque vai prejudicar o Flávio. O Flávio segue liderando as pesquisas. Quem está se dando mal é justamente aqueles que estão utilizando o Bozo para tentar conseguir votos sem o Bozo. E agora chegou no ponto em que até o Eduardo Bolsonaro, durante a entrevista para o TMC, rasgou o verbo e trouxe aqui a verdade nua e crua. Nem a esquerda é unida. PSOL já acionou o Supremo contra o PT, por exemplo. Na direita, quem sabota paga o preço. O eleitor tem memória. Quem não trabalha pelo Flávio Bolsonaro pode repetir o destino de Joyce e do Frota. Aí ele traz aqui o link da entrevista completa e ele separa 2 minutinhos em que ele rasga verdades que machucam alguns oportunistas por aí. Prestem bem atenção nas palavras do Eduardo. Vai compartilhando isso aqui que é importante. Quem puder, vai deixando seu like. Isso daqui vai abrir a mente de muita gente, porque uma coisa sou eu, um Zé Ninguém falando aqui para vocês, só mais um no meio do povo. Outra coisa é o Eduardo Bolsonaro. Olha só que bacana quando ele rasga aqui as verdades. Queria entender como é que é possível, ou seria possível, vai ser viável evitar a fragmentação da direita neste ano. Olha, isso daí é um sinônimo de pluralidade de ideias, né, de liberdade. Se nós olharmos para a esquerda ela não é unida. Vou dar um exemplo só, porque às vezes as pessoas têm essa má impressão, essa ideia que eu acredito errada, de que a esquerda é muito unida. A gente viu semana passada, né, os Estados Unidos comprando a mineradora de Serra Verde, né, então, como é subsolo brasileiro, competência privativa da União, o governo Lula permitindo essa venda aos americanos, o que eu acho até positivo, né, e quem entrou com uma ação contra essa ação do governo federal? O PSOL, que também é um partido de esquerda. Então, essa fragmentação, eu vejo ela como natural. Não posso aqui ser, né, tão arrogante a ponto de imaginar que não, só vai haver uma direita, Bolsonaro é dono da direita. Não, não é isso. Mas existem, né, várias formas de pensamento. O que está acontecendo é um debate muito grande é que pessoas que se elegeram, né, na esteira do nome Bolsonaro, do nome do Jair Bolsonaro, e que estão dentro do Partido Liberal, não estão apoiando os candidatos do Partido Liberal, notoriamente, né, o candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro. Então isso está gerando muito debate. E a população tem que ser livre para falar o que ela quiser. E se alguém estiver insatisfeito, né, achar que é eleito sob a esteira com apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas que deva fazer outra coisa diferente das orientações dele, tem que procurar outro partido, até por uma questão de coerência. Mas isso é muito complicado. Por quê? Porque se esses políticos tomarem por esse caminho, eles vão ter uma eleição muito difícil. Porque o recall, o feedback que se tem, é que as pessoas que tentaram fazer isso são pessoas da equipe de Joyce Hostelman, Alexandre Frota, que já receberam um selo de traíra dos eleitores bolsonaristas. Então esse debate acontece muito fortemente e as pessoas cada vez mais atentas nesse perfil, que é também chamado de caroneiro. Então é natural esse debate. Eu não estou acusando ninguém aqui de ser traíra ou de ser caroneiro, isso daí é da opinião de cada um forma a sua opinião, mas podem ter certeza, quando um debate, né, desses vem a público, é porque já se tentou nos bastidores, várias vezes, tentou-se saná-lo. Né? Eu mesmo já conversei com vários atores, com várias pessoas para apoiar o Flávio Bolsonaro e, como última instância, né, isso acaba ficando muito claro ao eleitor. As pessoas que estão no PL e que não apoiarem Flávio Bolsonaro, essas serão as pessoas principais prejudicadas. Né, porque você quebra com a coerência. Se você não respeita o líder, né, a pessoa que, teoricamente, é responsável pela sua eleição, ora bolas, que tipo de ser humano você é? As pessoas torcem o nariz não só finalizando, as pessoas torcem o nariz não só por casos de corrupção, né, crimes do colarinho branco, mas também por conta dessa conduta infiel partidária. Tá aí as palavras do Eduardo Bolsonaro. Eu não sei se vocês conseguiram entender direito. Ele deixou acelerado, foi ele mesmo. Quando eu vi a primeira vez, eu achei que estava bem nítido. Agora eu até dei uma verificada assim, aqui, ó, mas não tá adiantado, não. É ele mesmo que gravou acelerado. Basicamente, o que o Eduardo fala aqui é tudo aquilo que a gente vem falando. Ah, não podemos criticar os aliados. Pois bem, e não é puxando carta de vitimismo, não, tá? Porque cada um fala o que quiser e vai ouvir aquilo que não quer também. Eu, ao longo das últimas semanas, venho expondo o Nicolas. O Nicolas, por sua vez, veio para cima de mim. O que eu achei mais curioso, já passamos aí uma semana do dia em que o Nicolas falou que ia destinar emenda para me mandar para um hospício. Só que, em momento algum, ele refutou a construção da sua bancada no Partido Novo e todos os outros demais pontos que eu venho lhe cobrando ao longo das últimas semanas ou dos últimos meses. E o que eu vi em contrapartida foram os mesmos que falam não podemos criticar os aliados. Tomou, olha lá, conseguiu a atenção do Nicolas, olha, o Nicolas te detonou, olha, o Nicolas isso, o Nicolas aquilo. A mesma turma
que todas as vezes que eu trago uma cobrança ao Nicolas e falo, olha, Júnior, você está dividindo a direita. A mesma turma aplaudiu o Nicolas quando ele veio para cima de mim, mas também ninguém cobrou. Pera lá, o Nicolas respondeu o Júnior, mas por que ele não respondeu com a resposta e sim com ataques? Porque ele me chama de doido. Quando fala, você precisa de... vou mandar emenda para te mandar para um hospício. Isso ele está classificando eu como um louco. Mas não trouxe nenhuma resposta. Assim como fez o Gaia, falando que a gente é doido também. Assim como fez o Chilique, que ontem tomou uma invertida bem interessante das advogadas ali dos presos do 8 de janeiro, os verdadeiros, né, heróis aí do combate a toda a injustiça que vem acontecendo. E nada justificam. Somente precisamos tirar vocês do caminho. Mas ninguém dessa turma traz uma resposta coerente. Assim diz o Eduardo Bolsonaro. O que se vê é uma tentativa de censurar o discurso. Por isso que eu falo que é a versão 2.0 da estratégia do Lula. Precisamos salvar a democracia, por isso calem a boca, não podem falar sobre isso, não podem duvidar das maquininhas, não podem questionar ministro. Agora, desceu um degrau para essa turma. Não, você não pode questionar mais parlamentar. Questionar Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, André Fernandes, Ana Campanholo é dividir a direita. Horas. Onde estava essa turma quando foi exposto? Frota, Joyce Hasselman. Agora, essa turma se esquece que o astronauta fugiu de votar ali na questão do Bessias, na rejeição do Bessias. A Soraya Tronic, além de todas as pataquadas que fez, ainda falou pro Bessias, olha, meu amigo, estamos juntos, não esqueçam dos amigos. Alguém que se elegeu pendurando no pescoço do Bolsonaro. Para não termos mais esse tipo de situação, dia sim e dia também a gente vem lutando. Mostrando que quem hoje não honra a liderança de Jair Bolsonaro tem uma chance muito grande de 2027 ser uma oposição a Flávio Bolsonaro. E não é uma oposição igual o PT fora Bozo, não. É uma oposição igual Ciro Nogueira, igual Kassab. Mais um obstáculo para aprovação de projetos. Mais um obstáculo para conseguir derrubar impostos. Sabe aquela história? Olha, eu voto com você, mas eu preciso de emenda. É sobre isso. Eu venho falando dia após dia. Muita gente por aí só está preocupada com cargos e bancada em 2027. Como, graças a Deus, glórias a Deus por isso, Flávio Bolsonaro está indo muito bem nas pesquisas, tem muita gente que já está pensando em 2027 e vindo com o discurso, olha, não vamos dividir a direita, depois das eleições a gente vê isso. Beleza. Aí chegar depois das eleições, olha, temos que lutar contra o imperador, depois a gente vê isso. Não. A gente não é um ser que consegue fazer uma coisa só por vez. A gente pode muito bem lutar contra o PT, mas também contra o oportunista vagabundo. A gente pode lutar contra o imperador e o oportunista vagabundo. A gente pode lutar contra o PT, contra o imperador e contra os oportunistas. Espero que com essa palavra do Eduardo Bolsonaro, alguns abram a mente. Eu sei que muitos desses que falam de vamos unir a direita odeiam o Eduardo, mas tem muita gente também que gosta do Eduardo e está contra, por exemplo, tudo aquilo que eu venho falando. Espero que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível, por isso eu peço para você curtir, comentar, compartilhar, lembrando que esse é o nosso segundo vídeo do dia. Eu nem costumo fazer muitos vídeos nessa questão, né, de análise, assim, eu sempre trago notícias, mas eu achei muito importante essa palavra do Eduardo e muito oportuna para o momento que nós estamos vivendo. Por isso eu peço aí o seu engajamento e lembrando que a partir das 8h40 a gente está ao vivo com vocês por aqui para trazer o giro de notícias do dia. Temos atualizações do presidente Bolsonaro, temos também a nossa boa e velha resenha do sábado e então já eu espero vocês todos por aqui a partir das 8h40. Curta, comentem, compartilhem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.